7 perguntas a se fazer antes de comprar um imóvel. Vou falar sobre elas de forma simples, fácil e sem juridiquês. Vamos embora! Fala pessoal, Carlos Nascimento. Imóvel não é uma coisa barato, não é verdade? Por mais que estejamos falando de um terreno, de meio terreno, num lugar não tão valorizado, estamos falando de alguns milhares de reais. Então, há que se ter um cuidado na hora de comprar imóvel. Há que se fazer uma análise mínima de documentos para que a gente não acabe jogando dinheiro no lixo ou tendo uma grande dor de cabeça, um grande prejuízo após comprar esse imóvel. Então eu separei aqui 7 perguntas básicas, não que sejam todas as perguntas necessárias, não que eu esteja exaurindo as perguntas a ser feitas, mas eu separei aqui 7 perguntas básicas a se fazer antes de adquirir um imóvel. Primeira pergunta é: eu já curti esse vídeo do Carlos? Porque dá um trabalhão para ser feito? Tô brincando, essa não é a primeira pergunta, mas se você der um curtir aí e se inscrever no canal, ajuda bastante a gente. A primeira pergunta a se fazer é: o imóvel é de fato de quem se diz proprietário? Essa pessoa que está me vendendo, ela é de fato a proprietária desse imóvel? Então isso é algo muito importante e muita gente cai em golpe ou tem uma bela de uma dor de cabeça depois porque não se perguntou isso antes de comprar o imóvel, tá? Segunda pergunta: a pessoa que é proprietária é uma pessoa idônea? O nome dela tá ok? Tá em ordem? Isso é importante na hora de comprar um imóvel. Terceira pergunta: existe vício nesse imóvel? Carlos, como assim? Você está perguntando se a casa fuma ou bebe? Não, não é isso que eu estou perguntando. É se não tem defeitos escondidos, que depois que você comprou, vão começar a aparecer em pouquíssimo tempo e vão te causar um grande prejuízo. E daí você, dependendo de como for feita a negociação, não tem como voltar atrás, não tem como se livrar desse prejuízo que não era para ser seu. Então isso é importante. Quarta pergunta: esse imóvel pode estar hipotecado? Talvez você compra e não percebe que existe uma hipoteca sobre esse imóvel. É a quarta, não a quinta, né? Uma hipoteca sobre esse imóvel. Então isso é extremamente importante ver antes de adquirir o imóvel. Quinta pergunta: essa compra e venda pode ser nula ou anulável? É possível que eu esteja fazendo uma compra e venda que por algum motivo do que consta na matrícula desse imóvel não possa ser feita e eu estou fazendo mesmo a lei dizendo, ó, porque consta isso, isso e isso na matrícula do imóvel, um exemplo, tá? Esse imóvel não pode ser comprado, essa negociação de compra e venda não pode ser feita nesse momento, tá? Ou é anulável? Se não nula, Carlos, como assim anulável? Suponhamos que você compra um imóvel e o vendedor tem uma execução judicial correndo contra ele. E essa execução começou antes da sua compra. Pode ser que, mesmo que a casa ainda não tenha sofrido uma penhora, mesmo que na matrícula do imóvel não conste nada a respeito dessa execução judicial, essa execução venha a prejudicar você, recaindo sobre a casa depois, mesmo que você já tenha feito a compra. E daí você pode ficar a ver navios, tendo que se entender com a pessoa que te vendeu. E aquela execução vai tomar aquela casa sua, ou vai tomar parte daquela casa sua, mesmo a princípio você não tendo nada a ver com a questão judicial. Mas isso pode acontecer. Então, é importante saber isso. Sexta pergunta: será que esse imóvel não é objeto de penhora em processo judicial? Talvez o imóvel já tenha sido penhorado e você não sabe. Então, necessário fazer o estudo também antes de comprar o imóvel. Sétima e última pergunta: existe um problema nesse imóvel? Talvez até um desses que a gente citou aqui, talvez outro. Mas essa é uma razão para eu não adquirir esse imóvel? Talvez você encontrou um negócio assim excelente
uma compra e venda excelente, uma casa excelente para você adquirir, quer seja porque era no lugar que você precisava, no preço que se encaixava no seu orçamento, quer seja porque vai ser um ótimo investimento para você, porque você comprou barato e vai poder dar uma reformadinha, mexer alguma coisa e vender tendo um belo lucro. Não importa. Talvez o problema encontrado não seja um motivo para você desistir da negociação. É só questão de trabalhar, fazer um bom contrato para que aquele problema esteja ali previsto e esteja dando toda a segurança necessária caso ele venha a estourar, caso ele venha a explodir. Ou antes, a gente já coloca uma cerca em volta desse problema para que ele não venha sair dali, para que nós colocamos limites nesse problema, de forma que a sua negociação vai ser segura. Você sabe que existe um problema, você sabe que tem algo na documentação daquele imóvel, mas nós estamos fazendo ciente disso e já adotamos todas as medidas jurídicas necessárias para dar segurança a você que está comprando o imóvel. Tá? Nem sempre um problema é resultado de uma negociação frustrada. É possível fazer uma excelente negociação, uma excelente compra, mesmo vendo um problema no imóvel. A depender do problema, a depender da situação, a depender de cada caso concreto. Por isso é importante sempre levar os documentos a um advogado, contratar um advogado especialista em direito imobiliário para fazer uma análise de riscos, para ver se é viável ou não a compra daquele imóvel. Tem muita gente que compra e infelizmente depois acaba levando grande prejuízo porque não adotou as medidas necessárias. Então eu sempre falo, sou suspeito para falar, porque trabalho nessa área, mas sempre falo para os clientes, investir em análise de riscos de imóveis não é gasto, é investimento, certo? Eu vou deixar aqui um vídeo sobre documentos mais detalhados, tá? Tem uma série de certidões, uma série de coisas importantes que devem ser emitidas antes de comprar imóvel. Tem um vídeo que eu falo detalhadamente sobre isso. Mais uma vez, se você puder, curta, compartilhe e se inscreva no canal, que isso ajuda bastante a gente. Um grande abraço, Deus abençoe você.